Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, a gente está num cenário um pouco diferente hoje, mas home office é isso mesmo, né? Vamos dar continuidade aqui, falar hoje sobre conjunto fundamental de soluções, ver como o Wronskiano que a gente estudou na aula passada ajuda a gente a definir o que seria esse objeto, tá bom? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar aquele like, se inscrever no canal. Como sempre, a nota de aula está na descrição do vídeo. Vamos nessa. Lembrando sempre que aqui a gente está interessado em equações desse tipo. A nx, aqui eu vou colocar dny, dxn, e assim vai até a1x dy dx mais a0xy igual a uma certa g de x. Isso aqui é a forma geral de uma equação diferencial linear de ordem n, ordinária, né? Quando esse termo aqui, essa função g, ela é identicamente nula, a gente diz que essa equação aqui é uma equação homogênea. Quando ela não é identicamente nula, é uma equação não homogênea. Por exemplo, se a gente pegar 2y duas linhas mais 3y' menos 5y igual a zero, isso aqui trata-se de uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea de ordem 2. Se a gente fizer a mesma coisa para essa equação aqui, x ao cubo, y 3 linhas menos 2x, y duas linhas mais 5, y' mais 6, y igual a exponencial de x. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária, linear, de ordem 3, não homogênea. Tá? Aqui o meu g de x ele é identicamente nulo e aqui não, é a exponencial. Certo? Como a gente vai ver mais para frente, se a gente estiver interessado em resolver uma equação desse tipo, não homogênea, primeiro a gente precisa resolver o que vamos chamar de equação homogênea associada, que é quando eu tomo isso aqui igual a zero. Resolve a homogênea associada, depois resolve a não homogênea. Tá? Para evitar repetições desnecessárias, a gente vai estar sempre em conformidade com aquele teorema que garante a existência e unicidade de soluções. Né? Os coeficientes aqui, os a's, os a e de x, eu vou supor sempre que são contínuos. Contínuas para todo i variando de 1 até n. A g também, g de x também contínua. E o AN também. O AN contínuo não, né? Diferente de zero. Para todo x em algum intervalo, certo? Isso aqui no mesmo intervalo i. A menos que se especifique o contrário, a gente vai supor sempre isso daqui. Se alguma dessas coisas não for satisfeitas, o contexto vai deixar isso claro, para evitar estar dizendo isso direto, certo? O primeiro teorema é uma coisa que a gente já até comentou antes, que é chamado princípio fundamental, princípio da superposição, quer dizer que quando eu tenho uma ou mais soluções de uma determinada equação homogênea, somas dessas soluções continuam sendo solução. Então considere aquela equação, né? Teorema. Pegue lá a equação diferencial linear homogênea de ordem n, a nx, vou botar assim, yn mais, e assim vai, até a1x y' mais a0x y igual a zero. Eu vou pegar aqui a homogênea. Tá? Então, se a gente pegar soluções, ó, y1 até yk, soluções dessa equação, a soma, quer dizer, não só a soma, né? Combinações lineares dessas soluções continua sendo solução. Então, y igual a somatório de i variando de 1 até k, ci, yi de x. Isso aqui nada mais é do que as combinações lineares, né? C1, y1 mais até ck, yk, com ci pertencente aos reais. Aqui x essas soluções são soluções em algum intervalo i. Isso aqui continua sendo solução, né? É também
é também solução dessa equação aqui, tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de princípio da superposição. A prova desse teorema aqui, ela é absolutamente trivial e vocês podem fazer isso como exercício. Segue imediatamente do fato de que se eu pegar duas funções diferenciáveis ou mais, bom, a derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aí todo mundo sabe do cálculo. E, além disso, o produto de uma constante por uma função diferenciável é aquela história de a constante pode sair da derivada, né? Então, o produto de uma constante vezes uma função diferenciável nada mais é do que a constante vezes a derivada daquela função. Isso aí são fatos conhecidos do cálculo e vocês podem provar esse teorema aqui como exercício, tá certo? Agora, uma coisa que é interessante é que essa condição aqui, esse teorema, ele é válido para equações homogêneas. Se a equação não for homogênea, pode ser que isso aqui não seja verdade. Depois a gente vai ver algo mais geral do que isso e provar um tipo de princípio da superposição para equações não homogêneas. Mas desse jeito aqui só vale se a equação for homogênea. Bom, exemplo. Se a gente olhar para essa equação, y duas linhas igual a 2, y ao cubo, no intervalo 0 mais infinito. É imediato verificar que essa função y igual a 1 sobre x é a solução, né, dessa equação aí. Porque se eu derivar uma vez, eu tenho y igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu derivar duas vezes, eu tenho 2 sobre x ao cubo. Agora joga aqui na equação, y duas linhas, 2 sobre x ao cubo igual a 2 vezes 1 sobre x ao cubo. Então, o y satisfaz a equação. Agora, se eu multiplicar esse y por uma constante k, então y igual a kx, ky quer dizer, k1 sobre x. Então, se a gente derivar uma vez, y' fica menos k sobre x ao quadrado, y duas linhas fica menos 2k, mais 2k sobre x ao cubo. Agora eu vou pegar esse y duas linhas e jogar lá na equação ali, ó. K sobre, quer dizer, 2k sobre x ao cubo igual a 2, aí aqui vai ficar k sobre x ao cubo, k sobre x, quer dizer, ao cubo, k sobre x ao cubo. Então isso aqui é igual a 2k ao cubo sobre x ao cubo. Então daqui a gente tira que k ao cubo tem que ser k. K ao cubo tem que ser k, ou seja, k ao quadrado tem que ser 1. Ou ainda, k tem que ser mais ou menos 1. Então, quando k for diferente de mais ou menos 1, a função y igual a k1 sobre x não é a solução dessa equação aqui. Ou seja, eu peguei uma função que é a solução, multipliquei por uma constante, e esses produtos aí não são soluções. A pergunta é, isso satisfaz o princípio da superposição? Não satisfaz porque essa equação aqui ela não é linear. Né? O enunciado lá foi para equações lineares homogêneas de ordem n. Essa aqui é uma equação não linear por causa desse termo aqui, y ao cubo. Muito bem. Esse corolário aí, ele é simples, diz que primeiro, a função identicamente nula é sempre solução para equações homogêneas, e outra, se eu pegar uma solução e multiplicar por uma constante, continua sendo solução. Isso nas condições lá, né? Linear, homogênea. Nesse exemplo anterior não era linear, por isso que não contradiz o princípio da superposição. Tá certo? Mais exemplos. Mais exemplos. Pegue aqui essa equação, ó. X ao cubo, y 3 linhas, menos 2x, y' mais 4y igual a 0.
Isso aí é uma equação de ordem 3 homogênea. Se vocês observarem, é imediato verificar que y1 igual a x ao quadrado, y2 igual a x ao quadrado, ln de x são soluções. Soluções dessa equação. De acordo com o teorema anterior, todas as hipóteses estão sendo verificadas, ó, linear, homogênea, tá certo? A soma y3 igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, ln de x continua sendo uma solução. Se eu multiplicar isso aqui por constantes, sei lá, vou chamar simplesmente de y igual a c1 x ao quadrado mais c2 x ao quadrado ln de x, onde c1, c2 são constantes, isso aqui continua sendo solução para essa equação, tá? Isso aqui mais à frente é o que a gente vai chamar de solução geral dessa equação aí. Esse outro exemplo, y3 linhas menos 6, y2 linhas mais 11, y' menos 6, y igual a 0. As soluções é imediato verificar. Verifique que e elevado a x, e elevado a 2x, e elevado a 3x são sempre soluções. Soluções dessa equação aí. Se vocês observarem agora, pelo princípio da superposição, y igual a c1 e elevado a x mais c2 e elevado a 2x mais c3 e elevado a 3x, com C1, C2, C3 pertencente aos reais, isso aí continua sendo uma solução daquela equação, certo? Isso aqui vai ser a solução geral dessa equação aí. Ok? Nosso interesse agora é pegar aquela equação lá, lembrando, a n de x, yn mais a1x, y' mais a0x, y igual a 0, linear, homogênea, de ordem n. Então, eu vou chamar isso aqui de estrela, e temos esse teoreminha aí, ó, que garante para a gente quando é que um conjunto de soluções para essa equação é linearmente independente. Isso vai nos permitir definir o que seria um conjunto fundamental de soluções para essa equação. Então, se a gente pegar y1 até yn soluções de estrela, soluções dessa equação aí, tá certo? Num intervalo, em algum intervalo I aí. Então, esse conjunto yn é Li, ou seja, Li em I, né? Se somente se o Wronskiano ele é não nulo. Tá certo? Para todo x nesse intervalo aí. Então esse critério aí é um critério de independência de soluções, né? Veja que um sentido, para provar esse teorema aqui, um sentido é muito simples. A gente utiliza o teorema que a gente estudou na aula passada, que a gente viu que quando o Wronskiano ele é não nulo, as funções são Li, independente delas serem soluções ou não de uma equação diferencial. Tá certo? As funções aqui elas são n-1 vezes diferenciáveis pelo menos, porque elas são soluções de uma equação diferencial de ordem n, então as hipóteses do teorema são satisfeitas. Tá certo? Só falta a recíproca. Ó. A recíproca é a seguinte, pegar um conjunto que é Li e mostrar que o Wronskiano tem que ser não nulo. Veja que na aula passada eu citei um exemplo dizendo que não precisa a função CLI, o conjunto CLI, para o Wronskiano ser não nulo. Isso para funções gerais. Quando eu estou trabalhando com soluções de equação diferencial, é recíproco aqui. Ó. Se o conjunto é Li, o Wronskiano ele é não nulo. E se o Wronskiano ele é não nulo, o conjunto tem que ser Li. Sempre que a gente estiver trabalhando com soluções de equações diferenciais, isso é verdade. Bom, a recíproca aí do teorema, já comentei um pouco sobre um lado da prova, que é fácil. Eu vou fazer o outro. Ó. O outro lado é supor que esse conjunto aqui é Li. E daí eu quero mostrar que o Wronskiano ele tem que ser não nulo. Eu vou fazer isso no caso n igual a 2, só para, como sempre, as contas ficarem mais simples, né? Senão a gente vai ficar com equações
de ordem de N variáveis aí, embora a ideia seja a mesma, vai ser mais conta aqui, tá certo? Então, quando n for 2, quando no caso n igual a 2, eu vou supor que as funções y1, y2 sejam LI. Isso aqui é esse lado aqui da prova. Suponha que esse negócio aqui seja LI. Aí eu vou supor por contradição que existe algum x0 nesse intervalo onde o Wronskiano, F não, Y, né? Y de x0, y2 de x0, isso aqui seja igual a 0. y1 e y2, já que eu estou supondo n igual a 2, então o conjunto só tem aqui duas funções. Tá? Suponha que esse conjunto é LI, contudo, suponha ainda que exista algum x0 no intervalo onde o Wronskiano ele é 0. Vamos chegar numa contradição. Pela definição de Wronskiano, isso aqui ser igual a 0 significa que existem constantes C1, C2 não ambas nulas, tais que C1, Y1 de x0 mais C2, Y2 de x0 tem que ser 0. Não ambas nulas, C1 e C2. Agora pegue isso aqui e derive. Então eu fico com C1, Y1' de x0 mais C2, Y2' de x0 igual a 0. Daí eu vou considerar a seguinte função. Defina y igual a C1, Y1 de x mais C2, Y2 de x. Pelo princípio da superposição, isso daqui continua sendo solução de estrela, né? Da nossa equação estrela. C1 e C2 são essas constantes aqui, Y1 e Y2 são soluções. Então, combinação linear de duas soluções continua sendo solução, certo? Além disso, e essa função aqui satisfaz as seguintes condições iniciais. Ó. Y de x0 igual a... Se eu botar x0 aqui, fica 0, né? E y' de x0, quando eu derivei, eu boto y0 aqui, x0 aqui, também fica 0. Então, essa função satisfaz a equação estrela e ainda essas duas condições iniciais aqui. No entanto, a função identicamente nula também satisfaz. Satisfaz estrela e satisfaz essas condições iniciais aqui. Só que, na equação estrela, os coeficientes eles são os A's não nulos, contínuos. Então, pelo AG é contínua, porque AG é identicamente nula, constante tem que ser contínua. Então, pelo teorema de existência e unicidade, a solução dessa equação diferencial, satisfazendo essas duas condições iniciais aqui, é única. Então, essa função aqui e essa função aqui, na verdade, são a mesma. Ou seja, C1, Y1 de x mais C2, Y2 de x, isso tudo tem que ser igual a 0. Com C1 e C2 constantes, não ambas nulas. Mas isso é um absurdo, porque Y1 e Y2 são LI. Se isso fosse verdade, isso aqui implicaria que C1 e C2, quer dizer, Y1 e Y2 seriam LD. O que não acontece, porque por hipótese elas são LI. Contradição. Essa contradição veio de onde? Veio de supor que existia aquele x0 pertencente a I, onde o Wronskiano é nulo. Então, porque o Wronskiano é não nulo em todos os pontos do intervalo I. Certo? Agora, esse teorema que a gente acabou de demonstrar, ele permite dar a seguinte definição, né? Que é o que a gente estava buscando, que é a definição de conjunto fundamental de soluções. Então, qualquer conjunto y até yn de soluções, né, de n soluções LI da equação estrela,
da equação estrela é chamado conjunto fundamental de soluções. É chamado conjunto fundamental de soluções de estrela. Nesse intervalo, tá certo? Nesse intervalo é o intervalo onde as funções estão definidas. Então, um conjunto fundamental de soluções é um conjunto de N soluções que seja linearmente independente. Daí tem um teoreminha a seguir que vai ajudar a gente a escrever a solução geral de uma equação linear homogênea de ordem N. Porque se a gente tiver um conjunto fundamental de soluções, então qualquer outra solução da equação pode ser escrita como uma combinação linear dessas soluções. Então, no final das contas, não precisa a gente saber, conhecer todas as soluções de uma equação diferencial. Se a gente conhecer apenas um conjunto que seja LI, qualquer outra solução eu posso obter a partir dessas que estão nesse conjunto. É o conteúdo desse teorema 0.5. Se a gente pegar y1, yn soluções de estrela, como sempre. Estrela é aquela equação lá. Em um intervalo I. Intervalo I. Então, qualquer outra solução, y de x, qualquer outra solução é a combinação linear delas, tá certo? Então, se y de x é solução de estrela, então y de x é do tipo C1y de x mais até Cn yn de x, onde C1 até Cn são constantes. Tá? Pegue um conjunto fundamental de soluções. Aqui soluções LI, né? Esqueci de dizer. Soluções LI, tá certo? Pegue um conjunto fundamental de soluções, qualquer outra solução tem que ser combinação linear dessas soluções. Tá? Vamos ver a prova desse teorema. Prova. Bom, então o que eu tenho são as soluções y1 até yn. Aí eu vou pegar uma outra solução y de x e eu quero mostrar que essa solução aqui, na verdade, é uma combinação linear dessas outras aqui. Essas soluções aqui são LI. Primeira coisa, como eu sei que elas são LI, é porque o Wronskiano ele tem que ser não nulo. Então eu vou pegar algum ponto aí, x igual a t, algum ponto do intervalo onde o Wronskiano é não nulo. Então, w de y1 de t até yn de t, isso aqui diferente de zero, tá certo? Aí eu vou supor também que os valores de y calculado em t são conhecidos, ó, e são dados por y de t, aqui y grande, né? Igual a um certo K1, aí y' de t igual a um certo K2, e assim vai até yn-1 aplicado em t igual a um certo Kn. Eu vou considerar agora o sistema de equações, ó. Veja, constantes aqui, C1, y1 de t, mais C2, y2 de t, mais, tarará, mais Cn, yn de t igual a K1. Aí eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras. Então, continuando aqui, isso aqui vai até C1, y derivada de ordem n-1 da função y1 aplicada em t, mais C2, y2 derivada de ordem n-1 aplicada em t, mais Cn, yn derivada de ordem n-1
aplicado em T, isso aqui igual a um certo Kn. Tudo bem, isso aqui é um sistema de equações. As variáveis aqui são os Cs, né? O que eu quero encontrar aqui é o C. Esse sistema de equações aqui, ele vai ter uma solução única desde que a matriz dos coeficientes tenha determinante não nulo. Mas o determinante dessa matriz dos coeficientes aqui, ó, quem é a matriz dos coeficientes? Primeira coluna, y1, y1' até y1n-1. Aí depois y2, y2' e assim vai. Até yn, yn' até yn-n-1. Determinante disso tudo aí nada mais é que o Wronskiano. O Wronskiano onde? Em T. Mas o Wronskiano em T eu estou supondo que é diferente de zero. Então esse sistema aí ele tem uma única solução. Ou seja, eu consigo determinar os Cs de maneira única. Então, pegue esses Cs que são soluções desse sistema e vamos definir a seguinte função. Esses Cs eu já sei que eles existem. E eles não são ambos nulos, né? Não são todos nulos. Aí eu vou pegar esses Cs e vou definir a seguinte função. Ó. G de x, chamar de G, igual a C1, Y1 de x mais C2, Y2 de x mais Cn, Yn de x, onde os Cs, já falei quem são as soluções desse sistema aqui. Agora, algumas observações acerca dessa G que a gente acabou de definir aqui. Pelo princípio da superposição, elas têm que satisfazer a equação estrela, porque ela é uma combinação linear das soluções y1 até yn. Além disso, ela satisfaz as condições iniciais. Ó. G de t, se eu substituir aqui, dá para ver isso. G de t igual a K1, G' de t igual a K2, e assim vai até Gn-1 de t igual a Kn. Satisfaz essas condições aí. A função y, como a gente considerou lá no início, também satisfaz todas essas condições aqui, né? E também satisfaz a condição inicial, que é a equação lá do início, porque eu supus que ela era uma solução. Então, só que pelo teorema de existência e unicidade, a equação estrela, os coeficientes são contínuos, o coeficiente líder é não nulo e a G, que é identicamente nula, também é contínua. Então, a solução, na verdade, tem que ser única. Então, é porque essa minha Y aqui tem que ser exatamente igual a essa minha G aqui, ó. Y de x tem que ser igual a essa G de x aí, que tem que ser igual a Y1, C1, Y1 de x até Cn, Yn de x. Com as constantes aqui, isso aqui, constantes, tá certo? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou funções y1 até yn, soluções de uma equação diferencial, e pegou uma outra solução, daí a gente conseguiu obter constantes C1 até Cn, de modo que essa solução aparentemente nova que a gente pegou, ela é, na verdade, uma combinação linear dessas soluções. E essas soluções aqui são as soluções que estão no conjunto fundamental, né? Elas têm o Wronskiano não nulo, são soluções LI. Certo? Isso prova esse teoreminha aí. Bom, agora a gente está em condições de definir o que é uma solução geral. Novamente, né? Se a gente pegar soluções y1 até yn, soluções LI dessa equação AN de x yn mais até A1 de x y' mais A0 x y igual a zero. Soluções LI dessa equação em algum intervalo i. Tudo bem. Como a gente já acabou de ver, qualquer outra solução que eu pegar y de x continua sendo... Isso aqui, na verdade, é uma combinação linear dessas soluções aqui. Então, se eu definir y igual a i variando de 1 até n, ci, yi de x, isso aqui, c1, y1, mais até cn, yn de x, isso aqui é o que eu vou chamar, aqui as constantes, né?
Cn pertencente aos reais. Isso aqui é o que eu chamo de solução geral. Solução geral para essa equação aqui nesse intervalo, né? Nesse intervalo I. Certo? Por enquanto é isso. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai fazer algumas coisas com equações não homogêneas. Aqui elas são sempre homogêneas, mas a gente vai trabalhar também com as não homogêneas, tá? Até a próxima. Um abraço.